O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 472. O pedido insidioso de um juízo sobre um fato acontecido em Giscala. Valtorta descreve a visão do dia 12 de agosto de 1946. Não me agrada de modo algum esta parada com esse homem que veio unir-se a nós, que é o Barnabé. Resmunga Pedro, que está com Jesus no meio de uma vegetação cerrada, parte em jardim, parte em pomar. Já deve ser a tarde do sábado, pois o sol está ainda alto, mas já tinha chegado ao crepúsculo, quando eles chegaram ao lugarejo. Depois das orações, aí ele fala: depois das orações partiremos. Já é sábado, não se podia caminhar, mas este repouso nos fez bem. Não ficaremos mais aqui até o próximo sábado. Mas tu descansaste pouco com todos aqueles doentes? Foram muitos, mas agora louvam ao Senhor. E para poupar-vos o ter que caminhar muito, eu teria parado aqui 2 dias a fim de dar tempo aos curados para levarem a notícia até os confins, mas vós não quisestes. Não, eu bem que gostaria de estar até longe. E não fiques confiando muito, mestre. Tu falas e falas, mas sabes que cada uma das tuas palavras em certas bocas se transforma em veneno contra ti? Para que terá sido que eles nolo mandaram? Tu sabes. Sim, mas por que ficou conosco? Não é o primeiro que fica depois de ter se aproximado de mim. Ele está falando do Barnabé. Pedro sacode a cabeça, pois não está convencido, e pondera: eu acho que é um espião. Não fique julgando assim, Simão. Poderias arrepender-te um dia do teu atual juízo. E vai se arrepender mesmo, porque Barnabé é o apóstolo de Paulo. É o cara que andava com Paulo. Ele é irmão daqueles que te odeiam, portanto não é meu irmão. Aí ele fala assim: não fiques julgando assim, Simão. Poderias arrepender-te um dia do teu atual juízo. Ele fala: eu não julgo, eu tenho medo por causa de ti. E isso é amor. O Altíssimo não me pode punir por amar-te. Eu não digo que te arrependerás disso, mas de teres pensado mal de um teu irmão. Ele é irmão daqueles que te odeiam, portanto não é meu irmão. A lógica parece justa, mas Jesus o faz observar. Ele é discípulo de Gamaliel, e Gamaliel não está contra mim. Mas também não está ao teu favor. Quem não está contra está comigo, ainda que não pareça estar. Não se pode pretender que um Gamaliel, o maior doutor de Israel, tem hoje um poço de sabedoria rabínica, uma verdadeira mina na qual estão todas as substâncias da ciência rabínica, possa imediatamente deixar tudo para me seguir, Simão. É difícil até para vós seguir-me, deixando todo o vosso passado. Mas nós te seguimos. Não, sabes tu o que é seguir-me? Não é somente amar-me e seguir-me andando comigo. Isso já é um grande valor que vedes em mim como homem e que atrai as vossas simpatias. Mas seguir-me é seguir a minha doutrina, que é igual à antiga, contida na lei divina, mas que é completamente diferente daquela lei, daquele amontoado de leis humanas que se foram acumulando através dos séculos, formando um volumoso código e um formulário que de divino nada tem. Vós todos os humildes de Israel e até alguns justos, um justo bem notável, vós vos lamentais, criticais as sutilezas formalistas dos escribas e fariseus, as suas intransigências e durezas, mas também não estáis imunes delas. A culpa não é vossa. Durante séculos e séculos, vós, hebreus, tendes assimilado lentamente as exalações humanas daqueles que manejam a pura e sobre-humana lei de Deus. Tu sabes quando alguém continua durante anos e anos a viver de um certo modo diferente do modo usado na terra em que ele nasceu, porque ele mora em um país que não é o seu, e lá também moram os seus filhos e os filhos dos seus, acontece que os seus descendentes acabam tornando-se como são os do lugar onde eles estão.
Lá se aclimatam tanto a ponto de perderem até o aspecto físico dos de sua terra, além dos hábitos morais, e infelizmente até a religião de seus pais. Aí vem vindo os outros, vamos para a sinagoga. Fala tu? Não, hoje eu sou um simples fiel na sinagoga. Já falei por meio dos milagres esta manhã. Que isso não tenha sido prejudicial. Pedro está descontente e preocupado, mas acompanha o mestre, que já se uniu aos outros apóstolos, que foi alcançado no caminho pelo homem de Giscala, e por outros que talvez sejam do povoado. Na sinagoga, o sinagogo, com deferência, volta-se para Jesus. Queres explicar a lei? Jesus se recusa e, como um simples fiel, quer acompanhar todas as cerimônias, beijando como os outros o rolo que o vice-sinagogo lhe apresenta. Eu lhe dou este nome porque não sei qual é o nome que se dá a este ajudante do sinagogo. E fica esperando ouvir a explicação do ponto escolhido pelo sinagogo. É certo, porém, que mesmo sem Jesus falar, sua presença já é uma pregação pelo modo como ele ora. Muitos estão olhando para ele. O discípulo de Gamaliel não o perde de vista nem por um instante. E os apóstolos também não perdem de vista o discípulo, suspeitosos como estão. Jesus não se volta, nem mesmo quando na soleira da sinagoga se ouve algum barulho, que faz que muitos se distraiam. A função já terminou e o povo vai saindo para a praça, onde está a sinagoga. Jesus, que tinha ficado mais ao fundo do que na frente dos que estavam na sinagoga, sai como um dos últimos e se dirige para casa, a fim de apanhar a sacola e partir. Muitos do lugar o acompanham e entre eles está o discípulo de Gamaliel, que em certo momento é chamado por 3 que estão encostados à parede de uma casa. Ele conversa com eles e com eles vai abrindo caminho para ir até Jesus. Mestre, esses homens querem falar-te, diz ele, chamando a atenção de Jesus, que estava conversando com Pedro e com seu primo Judas. São os escribas, bem que eu tinha dito, exclama Pedro, já perturbado. Jesus saúda com profunda inclinação aos 3 que o saudaram e pergunta: que desejais? Fala o mais velho. Tu não viste? Fomos nós que viemos. E para que ninguém fique sabendo que nós pecamos no sábado, dizemos a todos que nós dividimos a estrada em 3 trechos. O primeiro nós o fizemos enquanto a luz do pôr do sol ainda estava brilhando. O segundo de 6 estádios enquanto a lua iluminava os caminhos. O terceiro está terminando agora e não passou da medida legal. Isto pela nossa e pelas vossas almas. Mas para nossa inteligência te pedimos a tua sabedoria. Está ciente de tudo o que aconteceu na cidade de Giscala? Eu estou vindo de Cafarnaum, não sei de nada. Escuta, um homem que se havia ausentado de sua casa para longos trabalhos, ao voltar deles ficou sabendo que em sua ausência sua mulher o havia traído, chegando ao ponto de dar à luz um filho que não podia ser do marido dela, porque ele esteve ausente por 14 meses. O homem matou ocultamente a mulher, mas denunciado por um que soube do caso por meio de uma serva, foi morto. Enquanto isso, o amante, que segundo a lei deveria ter sido apedrejado, foi refugiar-se em Quedes e certamente de lá irá procurar chegar a outros lugares. O filho que o marido queria matar também não lhe foi entregue pela mulher que o estava amamentando, a qual foi a Quedes para procurar comover o verdadeiro pai do lactente para que ele tomasse conta de seu filho, visto que o marido da nutriz não quer que o menino bastardo fique em sua casa. Mas o homem a repeliu, juntamente com o filho dele, dizendo que isso lhe criaria obstáculo para ele poder fugir. Segundo teu parecer, como julgas este fato? Eu acho que ele não pode mais ser julgado, pois algum julgamento justo ou injusto já foi feito. Qual, no teu parecer, teria sido o julgamento justo e qual o injusto? Pois surgiu entre nós uma divergência sobre a execução do homicida.
Jesus olha fixamente para eles, um por um, e em seguida diz: Eu falarei, mas antes disso respondei as minhas perguntas, seja lá qual for o valor delas. Mas sede sinceros, o homem homicida da mulher era do lugar? Não, ele se estabeleceu, desde quando desposou a mulher que era do lugar. O adúltero era do lugar? Sim. Como foi que o homem traído ficou sabendo que o estava sendo? Era pública a sua culpa? Na verdade, não. E não se entende como é que o homem pôde chegar a sabê-lo. A mulher se havia ausentado durante meses, dizendo que para não ficar sozinha ia para Ptolemaida, para a casa de seus parentes, e voltou dizendo que tinha tomado consigo o filhinho de uma de sua parente morta. Quando ela estava em Giscala, já era despudorada a conduta dela? Não, pelo contrário, nós todos ficamos espantados ao ficarmos sabendo que Marcos tivesse tido relações com ela. O meu parente não é pecador, é um acusado inocente, diz um dos três que ainda não havia falado. Era teu parente? Quem és tu? Pergunta Jesus. Sou o primeiro dos anciãos em Giscala, por isso eu quis que morresse o homicida, não só porque matou, mas porque matou um inocente. E o homem olha de viés para o terceiro, que terá seus 50 anos, que o rebate. A lei diz que seja morto o homicida. Tu queria ver mortos a mulher e o adúltero. Assim manda a lei. Se não houvesse outra razão, ninguém teria falado. A discussão se acende entre os dois antagonistas, que quase se esquecem que Jesus está presente. Mas o que falou primeiro, mais velho, impõe silêncio, dizendo imparcialmente: Não se pode negar que o homicídio tenha sido consumado, como também não se pode negar que uma culpa tenha existido. A mulher a confessou ao marido, mas deixemos que fale o mestre. Eu pergunto, como foi que o marido soube? A esta pergunta ainda não me respondeste. O que defende a mulher diz: Porque houve alguém que falou ao marido logo que ele voltou. Então eu digo que aquele tal não era puro em seu coração. De Jesus, abaixando as pálpebras para encobrir o seu olhar, a fim de não ter que acusar. Mas aquele dos 40 anos, que queria a morte da mulher e a do adúltero, explode. Eu não tinha nenhuma fome dela. Ah, agora está claro. Foste tu que falaste. Eu já o suspeitei, mas agora te traíste, assassino. Tu, favorecedor do adultério, se tu não tivesses advertido, ele não nos teria escapado. Mas ele é teu parente. É assim que se faz justiça em Israel. Por isso é que defendes também a lembrança da mulher, para defender o teu parente. Por ela somente tu não te preocuparias. E tu, então, tu que jogaste o homem contra a mulher para te vingares das recusas dela. E tu foste o único a testemunhar contra o homem? Tu pagavas a uma serva daquela casa para que te ajudasse? O testemunho de um só não é válido, assim diz a lei. Cresceu então uma vozearia como em uma feira. Jesus e o ancião procuram acalmar os dois, que representam dois interesses e duas correntes opostas, e que põem à mostra um ódio incurável entre as duas famílias. Todos acabam ficando muito cansados. Agora fala Jesus calmo, majestoso, e pela primeira vez se defende da acusação que lhe é feita por um dos contendentes. Tu que proteges as prostitutas. Eu não só digo que o adultério consumado é um delito contra Deus e o próximo, mas digo também até aquele que tem desejos impuros da mulher do outro já é adúltero em seu coração e comete pecado. Ai do homem que desejou a mulher do outro e tivesse que ser condenado à morte. Os apedrejadores deveriam ter sempre pedras na mão, mas se o pecado fica muitas vezes impune pelos homens da terra, tal pecado será punido na outra vida. Pois o Altíssimo disse: Não fornicarás,
não desejarás a mulher de outro, e a palavra de Deus há de ser obedecida. Mas também eu digo, ai daquele pelo qual se comete um escândalo, e ai do delator do seu próximo. Neste ponto houve falta da parte de todos. Neste ponto houve falta da parte de todos, disse Jesus. Do marido, pois teria mesmo ele necessidade de abandonar sua mulher por tanto tempo? Teria ele a tratado sempre com aquele amor que conquista o coração da companheira? Será que ele se examinou para ver se antes de ser ele ofendido pela mulher, não teria ela sido ofendida por ele? A lei de Talião diz olho por olho, dente por dente, mas se ela diz isso para exigir reparação, será que esta deve ser dada só a uma parte? Eu não estou defendendo a adúltera, mas eu digo, quantas vezes terá ela podido acusar desse pecado ao seu consorte? As pessoas sussurram, é verdade, é verdade. E assim pensam o velho de Gisquela e o discípulo de Gamaliel. Jesus continua, eu digo, como é que não teve o temor de Deus aquele que por vingança causou tão grande tragédia? Ele a teria querido no seio de sua família? Eu digo o homem que fugiu, que depois de ter gozado e causado ruínas, agora repudia o inocente filho. Crerá ele que fugindo escapará do vingador eterno? Isto é o que eu digo, e o digo de novo. A lei exigia o apedrejamento dos adúlteros e a morte do homicida. Mas dia virá em que a lei, que é necessária para frear a violência e a luxúria dos homens, que não tem a fortaleza da graça do Senhor, será modificada. Mas continuarão válidos os mandamentos: não matar e não cometer adultério. E as sanções contra esses pecados serão da atribuição de uma justiça mais alta do que a do ódio e do sangue. Uma justiça em comparação da qual é atualmente vigente, sempre falaz e desmerecedora dos juízes humanos, todos talvez até mais vezes adúlteros, se não homicidas, será menos do que nada. Uma justiça em comparação da qual a atualmente vigente, sempre falaz e desmerecedora dos juízes humanos, todos talvez até mais vezes adúlteros, se não homicidas, será menos do que nada. Eu estou falando da justiça de Deus, que pedirá contas aos homens, até de seus desejos impuros, dos quais provêm as vinganças, as delações, os homicídios, mas sobretudo pedirá contas à razão pela qual são negadas aos culpados as horas necessárias para que eles se redimam, porque aos inocentes é imposta a obrigação de carregar o peso das culpas dos outros. Todos aqui são culpados, todos, até os juízes, levados por motivos opostos de vingança pessoal. Só um é inocente. E para ele se inclina a minha piedade. Eu não posso voltar atrás. Quem de vós terá piedade para com o pequenino e para comigo que estou sofrendo por ele? Jesus olha para aquelas pessoas com um olhar triste ao fazer esse pedido. Muitos deles dizem: que queres? Mas lembra-te disto, ele é um bastardo. Em Cafarnaum há uma mulher chamada Sara. Ela é de Afeca, é uma minha discípula. Levai-lhe o menino e dizei-lhe que Jesus de Nazaré te confia o menino. Quando o Messias, que vós ainda esperais, tiver fundado o seu reino, dado as suas leis que não anulam as palavras do Sinai, mas que são o cumprimento delas por meio da caridade, os bastardos não ficarão mais sem mãe, porque eu serei o pai daqueles que não têm pai, e direi aos meus filhos: amai a estes por amor de mim. E mais outras coisas serão mudadas, porque a violência dará seu lugar ao amor. Vós pensáveis, talvez, que se me fizesseis perguntas eu estivesse contra a lei. Foi para isso que me vieste procurar, e de dizer a vós mesmos e a quem vos mandou que eu vim para aperfeiçoar a lei, nunca para me manifestar contra ela. Dizei a vós mesmos e aos outros que aquele que prega o reino de Deus certamente não pode ensinar que no reino de Deus haveria horror, e que por isso não poderia ser bem recebido. Dizei também a vós e aos outros que se lembrem do Deuteronômio. O Senhor teu Deus suscitará do meio de tua nação e dos teus irmãos um profeta. Escuta-o. Assim foi o que tu pediste ao Senhor teu Deus lá no monte Horebe, quando disseste: que eu não ouça mais a voz do Senhor meu Deus, não veja mais este fogo tão grande, não morra. E o Senhor me disse:
Eles falarão bem. Eu suscitarei para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe tiver ordenado. E se alguém não quiser ouvir as palavras que ele vai dizer em meu nome, eu me vingarei disso. Deus nos mandou agora o seu verbo, para que ele falasse, sem que sua voz vos matasse. Tudo estava já dito por Deus ao homem, por mais que o homem já não merecesse mais ouvir a palavra de Deus. Assim foi que eles fizeram, tanto com a lei de Deus como com os profetas. Muito ainda havia a ser dito. Contudo, Deus o reservou para ser dito pelo seu profeta, quando chegasse o tempo da graça, por aquele que foi prometido ao seu povo, no meio do qual está a palavra de Deus e no qual se realizará o perdão. Como fundador do reino de Deus, ele codificará a lei com seus novos preceitos de amor, porque o tempo do amor chegou. Não pedirá vingança ao Altíssimo para quem não o escutar, mas somente para que o fogo de Deus derreta o granito dos corações e a palavra de Deus possa penetrar neles e fundar entre eles o reino, que é o reino do Espírito. Assim como o rei desse reino será um rei espiritual. A todo aquele que amar o Filho do Homem lhe dará o caminho, a verdade e a vida, a fim de ir para Deus, para conhecê-lo e alcançar a vida eterna. A todo aquele que aceitar a minha palavra, abrir-se-ão nele fontes de luz, pelas quais conhecerão o sentido escondido nas palavras da lei, e verão que as proibições não são ameaças, mas convites de Deus que quer ver os homens felizes e não condenados, abençoados e não amaldiçoados. Uma vez mais, de uma coisa já decidida, do modo como a santidade não a teria decidido, vós fizestes um tribunal inquisidor para me apanhardes em pecado. Mas eu sei que não estou pecando. Não tenho medo de dizer que o meu pensamento é este. O homem homicida pagou, primeiro com a desonra, depois com a morte, por ter feito do ganho a meta de sua vida. A mulher pagou com a morte o seu pecado, e isto vos causará espanto, mas assim é. E a sua confissão, com a intenção de levar o marido a ter piedade do inocente, diminuiu o seu castigo aos olhos de Deus. Os outros, tu e tu, a quem fugiu sem ter piedade nem do filho dele, sois mais culpados do que os dois primeiros. Estais murmurando? Vós não espiaste com a morte, em vós não havia os atenuantes do marido traído. Nem existem os atenuantes de ter sido deixada a mulher e da confissão que ela fez. Nossa, gente, até a confissão que ela fez tem valor, tá vendo? Todos vós pecastes, todos menos a nutriz do inocente, aquilo de rejeitar o inocente como um mal vergonhoso. Vós soubeste matar o homicida, teríeis sabido matar também os adúlteros. Tudo o que é uma justiça severa, vós o soubeste fazer, e o teríeis sabido fazer. Mas ninguém soube, nem sabe abrir os braços para colher o inocente. Mas vós não sois responsáveis completamente. Vós não sabeis, nunca sabeis o que deveria ser feito, e nisso estão os vossos atenuantes. Nossa, tem que ler de novo isso aqui com calma, porque ele está ensinando como julgar com justiça, como que Deus julgaria essa situação. Uau! Quando este discípulo de Gamaliel veio a mim, disse-me: querem interrogar-te sobre um fato do qual ficaram várias consequências. As consequências são inocentes. E então? Agora que sabeis qual é o meu pensamento, ireis mudar o vosso nos pontos em que ele pode ainda ser mudado? A este homem eu disse: eu não julgo, eu só perdoo. Gamaliel disse: só Jesus de Nazaré julgaria com justiça neste caso. Eu, como já disse a este homem, teria aconselhado a todos. Eu disse todos, que esperem para condenar somente depois de um atento exame, depois que as paixões estiverem acalmadas. Muitas coisas podiam ser mudadas sem ofensas à lei. O que aconteceu, já aconteceu. E Deus perdoe a quem se arrependeu ou ainda vai se arrepender do que fez. Não há mais nada a dizer, ou melhor, tenho ainda uma coisa. Deus vos perdoa mais uma vez por haverdes tentado o Filho do Homem. Eu não, mestre, eu não. Eu amo Rabi Gamaliel como um discípulo deve amar seu mestre, mais do que um pai, e mais porque um rabi forma a inteligência, que é uma coisa maior do que a carne. Não posso deixar o meu rabi por ti, mas há uma coisa para saudar-te. Não encontro melhores palavras do que aquelas do cântico de Judite. Elas florescem, vindas do fundo do coração, porque eu ouvi a justiça e a sabedoria em todas as suas palavras. Adonai, Senhor, tu és grande e magnífico em toda a sua pujança.
Ninguém pode superar-te, ninguém pode resistir à tua palavra. Aqueles que te temem estarão diante de ti em tudo. Senhor, eu descerei a Cafarnaum e irei à casa da mulher como tu falaste. Tu reza por mim, para que o meu granito se derreta e nela a pedra dele se derreta, e nela penetre a palavra que funda o reino de Deus em nós. Agora eu compreendo, nós estávamos enganados, nós discípulos somos os menos culpados. Que está dizendo, o astuto? Interrompe violentamente o ancião de Giscala, virando-se para o discípulo de Gamaliel, que é o Barnabé. Que eu digo? Digo que meu mestre tem razão e que quem tenta este homem com o reino temporal é um Satanás, pois este homem é o verdadeiro profeta do Altíssimo, e a sabedoria fala pelos seus lábios. Diz-me, mestre, o que eu devo fazer? Meditar. Mas meditar és como um fruto verde, e além disso estás enxertado. Eu rezarei por ti, e vós vinde, e com os apóstolos que vão levando suas sacolas. E com os apóstolos que vão levando suas sacolas, Jesus toma o seu caminho, deixando atrás de si os comentários. Disse Jesus à Valtorta: aqui colocarás a visão de 15 de agosto de 1944. Jesus cura o menino nascido cego em Sidom. E assim termina a visão Fiat.